Quando tudo ainda parece quebrado, Deus nos chama de volta ao primeiro passo, buscar sua presença antes de qualquer outra reconstrução. Em Esdras 3:2, o povo retorna do cativeiro e, antes de terminar qualquer obra maior, levanta o altar do Deus de Israel. Há algo profundamente humano e espiritual nesse movimento. Quando a vida parece desfeita, a primeira necessidade não é aparência, mas presença. Eles estavam diante de um cenário de recomeço, com memória de ruína e necessidade de direção. E ainda assim, escolheram colocar a adoração no centro. Isso revela uma verdade que atravessa o coração de quem recomeça. Antes de organizar tudo por fora, precisamos ser restaurados por dentro. Então se levantou Jesuá, filho de Josadaque, com seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. O povo de Judá tinha voltado do exílio. Jerusalém não estava restaurada por completo. O templo ainda não estava pronto. As muralhas ainda não protegiam ninguém. Havia memória de vergonha, terra marcada pela destruição e uma sensação muito real de fragilidade. Voltar parecia vitória, mas a vitória vinha misturada com insegurança. Nesse cenário surgem dois nomes centrais: Jesuá, o sacerdote, e Zorobabel, o líder ligado à linhagem real. Eles não aparecem tentando criar uma imagem forte diante do povo. Eles aparecem conduzindo uma resposta simples e decisiva. Antes de qualquer obra grande, antes de qualquer sensação de normalidade, eles edificam o altar. Isso significa que o centro da vida do povo precisava ser restaurado antes da estrutura externa ficar de pé. Esse detalhe importa muito. Porque uma cidade pode ser reconstruída por fora e continuar vazia por dentro. Uma pessoa também. A volta para casa não resolve tudo sozinha. Às vezes o coração ainda está no cativeiro, mesmo depois que os pés já chegaram ao lugar certo. É nesse momento que o altar entra como sinal de retorno real. O texto mostra sacerdotes, líderes e o povo unidos em uma prioridade clara. Ninguém correu primeiro para resolver tudo, para reconstruir tudo de uma vez, ou para fingir que o passado não existia. Eles começaram com o que era essencial. Esse gesto fala de fé madura. Quando a vida está em reconstrução, é fácil querer resultados imediatos, mas o povo de Esdras nos ensina que o fundamento mais seguro não é a pressa, e sim a presença de Deus. A restauração espiritual costuma começar de forma simples, porém decisiva. O que é santo vem antes do que é visível. O que é interior vem antes do que é público. O que é dependência vem antes do controle. O altar, nesse contexto, representa esse retorno à centralidade de Deus, um lugar de comunhão, entrega e reverência. Antes de levantar muros, o coração precisava se alinhar. Antes de reorganizar a cidade, a vida precisava se reencontrar com o Senhor. Esse princípio continua atual. Muitos querem resolver o caos da existência sem parar para adorar, sem abrir espaço para oração, sem voltar ao que sustenta a alma. Mas recomeços saudáveis não nascem apenas de esforço humano. Nascem quando a presença de Deus ocupa novamente o primeiro lugar. É ali que a ansiedade perde força, a esperança renasce e a fé deixa de ser teoria para se tornar chão. Há também uma beleza espiritual no fato de que o povo agiu em unidade. Não foi a iniciativa de um indivíduo isolado, nem um projeto construído para impressionar. Foi um retorno coletivo àquilo que havia sido esquecido. Isso revela que a reconstrução diante de Deus não é apenas uma experiência privada, ela também toca relacionamentos, valores e prioridades comuns. Quando uma comunidade decide colocar o Senhor no centro, ela encontra direção para o resto. O altar se torna mais do que um lugar físico, ele simboliza o reconhecimento de que nada faz sentido sem aliança, sem arrependimento e sem adoração.
Em outras palavras, antes de pedir restauração externa, eles escolheram oferecer o próprio coração. Esse movimento nos confronta com uma verdade profunda muitas vezes: queremos que Deus abençoe estruturas que ainda não foram consagradas. Queremos portas abertas, mas sem altar. Queremos estabilidade, mas sem entrega. Queremos respostas, mas sem reverência. Esdras 3:2 nos lembra que a ordem do reino é diferente. O Senhor não procura apenas o que fazemos com as mãos, Ele olha para o que colocamos em primeiro lugar. Quando o altar é reconstruído, tudo mais começa a encontrar seu lugar. Porque a vida espiritual não se sustenta apenas por organização, mas por adoração. Não se firma apenas em planejamento, mas em aliança. Não se renova apenas por força de vontade, mas pela graça que vem da presença de Deus. Talvez hoje o seu cenário também esteja em fase de recomeço. Talvez existam áreas da vida ainda sem forma, passos ainda inseguros e respostas ainda distantes. A mensagem deste texto é que você não precisa ter tudo resolvido para se aproximar do Senhor. Você só precisa voltar ao essencial. Voltar à oração sincera. Voltar ao lugar de dependência. Voltar ao altar do coração. É nessa entrega que Deus começa a restaurar o que foi quebrado, a reorganizar o que estava confuso e a fortalecer o que parecia fraco demais para continuar. Senhor, eu me aproximo de Ti reconhecendo que preciso recomeçar do jeito certo. Não quero construir minha vida apenas com pressa, esforço ou medo. Quero começar com a Tua presença. Assim como Teu povo levantou o altar antes de qualquer outra obra, ajuda-me a colocar a comunhão contigo acima de tudo. Pai, quando eu olho para as áreas da minha vida que ainda parecem incompletas, eu Te entrego minha ansiedade. Quando eu penso no que ainda não foi restaurado, eu Te entrego minha inquietação. Quando eu me sinto tentado a resolver tudo sozinho, lembra-me de que o Teu caminho começa com dependência e confiança. Ensina-me a não desprezar os pequenos começos. Ensina-me a valorizar os passos simples que nascem da fé. Se hoje o máximo que eu consigo oferecer é um coração cansado, recebe esse coração. Se hoje a minha oração é curta, recebe essa oração. Se hoje eu só tenho lágrimas, recebe também as minhas lágrimas. Nada em mim precisa estar perfeito para que eu volte a Ti. Senhor, põe em mim um desejo novo pela Tua presença. Que eu não busque apenas soluções, mas a Tua vontade. Que eu não corra apenas atrás de resultados, mas da Tua direção. Que o meu interior seja reconstruído pela Tua graça antes mesmo de as circunstâncias mudarem por fora. Que a Tua paz faça morada onde havia confusão. Que a Tua luz acenda onde havia desalento. Que a Tua voz me conduza para além do medo. Eu declaro que Tu és o centro do meu recomeço. Tu és o fundamento da minha esperança. Tu és o Deus que restaura, que organiza, que fortalece e que conduz. Em Ti eu confio e é diante de Ti que eu escolho começar. Amém. Talvez sua vida também esteja em fase de reconstrução. Pode haver áreas quebradas, planos interrompidos, sentimentos confusos ou forças em falta. Ainda assim, a lição de Esdras 3:2 permanece viva. Comece pelo essencial. Antes de tentar dar conta de tudo, volte seu coração para Deus. Separe um tempo de oração sincera. Ofereça a Ele a sua realidade como ela está, sem máscaras e sem pressa. Entregue o que ainda não tem forma. Coloque sua confiança no Senhor antes de exigir soluções completas. Esse passo pode parecer pequeno, mas ele reposiciona tudo. Quando a presença de Deus vem antes da organização dos problemas, o interior encontra firmeza. Você passa a reconstruir a partir da graça e não apenas da urgência. Então, em vez de se cobrar por ter todas as respostas, permita-se começar com fidelidade. Deus honra começos humildes.
Antes de qualquer reconstrução visível, Deus chama o coração de volta para si. O começo mais seguro é a presença dele. Quando o altar vem primeiro, tudo mais pode ser restaurado com propósito, ordem e esperança. Qual área da sua vida precisa voltar ao altar primeiro?